Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aí na TV União. É importante lembrar, pessoal, a questão do campo elétrico quando se trata de uma carga elétrica imersa nessa região de campo elétrico. Veja aí na sua telinha a primeira questão. Em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de óleo eletricamente carregada entre duas placas metálicas paralelas posicionadas horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior negativa, como representado nesta figura. A placa de cima está eletrizada positivamente, essa placa metálica superior, enquanto que a placa metálica inferior encontra-se eletrizada negativamente. Entre essas placas, nós colocaremos uma gota de óleo que estará então eletrizada. Esse experimento é chamado experimento de Millikan. Millikan fez esse experimento e conseguiu com isso, Robert Millikan, comprovar que a carga elétrica aparece quantizada. Muito importante, a carga elétrica quantizada, ela só existe em valores múltiplos de um mínimo definido. Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme, um campo elétrico uniforme, e que a gota está apenas sob a ação desse campo e também do campo gravitacional. Então a gota de óleo está sob a ação do campo elétrico e do campo gravitacional. Para um certo valor do campo elétrico, o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante. Opa, caro vestibulando, atenção, todos vocês que estão aí nos assistindo. A gota cai com velocidade constante. Então significa dizer que essa gota está em equilíbrio dinâmico, executando um movimento de descida, movimento esse que é retilíneo e uniforme. Com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota nós temos a placa superior eletrizada positivamente, a placa inferior eletrizada negativamente. Como é feito isso? Você conecta essas placas a uma bateria. Perceba então o polo positivo da bateria ligado à placa superior e o negativo à placa inferior. Para que a gota de óleo consiga atingir um equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, é necessário que a resultante das forças externas que atuem sobre essa gota de óleo seja zero. A resultante das forças externas sendo zero, se a gota de óleo encontrasse em repouso, se ela se encontrasse em repouso, ela sim permaneceria. Se ela encontra-se em movimento retilíneo uniforme, ou seja, descendo com velocidade constante, também a resultante das forças externas sobre essa gota de óleo precisa ser zero. Lembrar aí a primeira lei de Newton. A condição de equilíbrio estático ou dinâmico é que a resultante das forças externas seja nula. Então a força elétrica e a força peso aí atuando sobre a gota de óleo. A força elétrica precisa ser para cima, observe, para poder equilibrar a força peso. E assim a gota de óleo manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é o que diz no caso enunciado da questão, que essa gota de óleo desce com velocidade constante. Se ela está descendo com velocidade constante, a aceleração é nula. Então, a intensidade da força elétrica vertical aí para cima deve ser igual à intensidade da força peso que atua verticalmente para baixo. A gota de óleo obrigatoriamente precisa ter o sinal negativo para que surja então sobre a mesma uma força elétrica resultante para cima, uma força elétrica resultante para cima que venha a se igualar em módulo à força peso, garantindo um equilíbrio da gota de óleo. A gente pergunta aí, com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota é negativa, positiva, negativa, positiva? Nós já sabemos que a gota então está carregada negativamente, tá? Para garantir uma força elétrica vertical e para cima, é de mesmo módulo da força peso. Então, negativa e a resultante, letra A, negativa, correto. Vamos ver o resto. E a resultante das forças sobre a gota não é nula. Falso. A resultante das forças sobre a gota precisa ser nula, caso contrário, existiria então uma aceleração. A gota estaria em movimento acelerado, que não foi isso que disse o enunciado da questão. A letra C, a letra B está descartada, assim também como a D de dado. A letra C, que fala que a carga é negativa e que a resultante das forças sobre a gota é nula.
a resultante das forças sobre a gota é nula, para que assim ela possa estar descendo com velocidade constante. Muito cuidado, que a gota está descendo com velocidade constante e às vezes os candidatos terminam colocando que a força-peso é maior do que a força elétrica. Para ela poder estar descendo, a força-peso tem que ser maior do que a força elétrica. Isso não está correto. Se a força-peso for maior do que a força elétrica em módulo, a gota desceria em movimento acelerado e não com velocidade constante. Veja um pouquinho mais na frente, a gente coloca aí a condição de equilíbrio estático, repouso ou equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme, é que a força resultante seja zero. Muito bem, a questão está respondida. Mas nós colocamos aí nesse quadro branco que aparece aí na sua telinha, só uma discussãozinha, um comentário a mais a respeito dessa questão do experimento de Millikan, que pode vir inclusive na sua prova de vestibular esse ano. Ó, observe, ele iguala a intensidade da força elétrica à intensidade da força-peso. A força elétrica é obtida pegando o valor da carga elétrica da gota de óleo, a carga resultante, e multiplicando pela intensidade do campo elétrico nessa região onde a gota se encontra, ou seja, entre as placas eletrizadas. Iguala esse resultado ao produto da massa da gota de óleo pela intensidade do campo gravitacional nesse lugar, aceleração da gravidade, né? Na linha de baixo aparece a carga multiplicada por... Aí veja que o campo elétrico ele pode ser substituído pela razão entre a DDP e a distância entre as placas. A DDP da bateria, né? A DDP que estão submetidas às placas, a diferença de potencial, ó, sobre a distância entre as duas placas. Então o campo elétrico seria, a intensidade do campo elétrico seria a razão entre a DDP e a distância entre as placas. Tudo isso igualado a quem? A massa vezes a aceleração da gravidade do local. Isolando o valor da carga armazenada na gota de óleo, eu encontro que essa carga ela é igual à razão, a divisão, o quociente entre a distância, que isso aí facilmente é medido com a régua, a massa da gota de óleo, a aceleração da gravidade e a diferença de potencial entre as placas. Só que, observe, meu amigo, a carga seria o número de elétrons em excesso, já que essa gota de óleo está eletrizada negativamente, a carga da gota de óleo seria o número de elétrons em excesso, esse N que aí aparece, multiplicado pela carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gota de óleo precisa estar eletrizada com um valor múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então esse N, o número de elétrons em excesso, é o número inteiro. O número natural, 1, 2, 3, depende da quantidade de elétrons que eu tenho em excesso. Tudo isso igualado a essa expressão aí do segundo membro, que nós já falamos, a distância entre as placas, a massa, a aceleração da gravidade e a diferença de potencial. Tirando, isolando o valor do número de elétrons, observe, você chegará a essa expressão. Expressão essa que me permite encontrar o número de elétrons em excesso na gota de óleo. Ok, caro vestibulando? Ok, professor Hilton. Professor Luiz Carlos aí fazendo seus comentários. Queria aproveitar a questão aí, vestibulando, para você lembrar também aquela orientação do campo elétrico, né? Que a gente sabe que ela sai da carga positiva, chega na carga negativa, não é verdade? Força elétrica, placa positiva, placa negativa, tá certo? Então, qual seria aqui se ele perguntasse, de acordo com como está aqui a situação, uma bateria ligando aqui numa placa metálica, o polo positivo da bateria, tornando essa placa positiva, e o polo negativo da bateria, tornando essa placa negativa. Observe que aqui, como a carga é negativa, lógico que a força elétrica é para cima, porque a placa positiva vai atrair essa gota que é negativa, então a força elétrica foi para cima. Agora vamos só lembrar qual seria o sentido do campo elétrico no interior, tá certo? Dessas placas aqui, levando em consideração essa situação. Então, o sentido do campo elétrico seria o quê? De cima para baixo, tá certo? Então, o campo elétrico sairia da placa positiva e chegaria à placa negativa, formando um campo elétrico uniforme, que eu não tenho uma única carga, eu tenho aqui várias cargas, e aqui eu teria o campo elétrico descendo. Então, se a questão falasse a respeito do sentido do campo elétrico nesse interior, lembre-se que ele seria um campo uniforme, tá certo? E seria de cima para baixo. E vocês aprenderam, quando a carga é negativa, o sentido da força é o contrário do campo. Então, se a força está para cima, o campo estaria para baixo. Se a carga fosse positiva, aí ficaria o mesmo sentido do campo para baixo, porque se ela fosse positiva,
as placas negativas é que iria atrair essa carga. Então a carga positiva ia ser atraída para baixo. Por isso que com a carga positiva a força e o campo teria o mesmo sentido. Então não esqueça, nesse caso aqui, o sentido do campo elétrico seria de vertical e de cima para baixo. Ok, professor Hilton? Contrário é o sentido da força, já como vocês aprenderam no dia a dia, na sala de aula, sem o experimento, já que a carga é negativa.